São 6h30. Só explicar para quem está fora, que eu falei que ia ter que começar às 10:45. Estou começando, ninguém perdeu nada, é porque o intervalo foi dobrado, triplicado, porque a gente estava conversando outras coisas. Então, só para avisar o pessoal que está assistindo a aula que é a continuação imediata da aula anterior. Nós comemos 40 minutos no intervalo, é só isso que eu queria explicar. Bom, então a gente tinha parado a discussão aqui. Então, isso é importante, realmente, a gente fixar, assim, discutir essa ideia. O fóton está aqui, quer dizer, nós estamos amarrando agora, isso que eu estou querendo colocar, diferentemente do que nós fizemos nas duas aulas anteriores, nós não estávamos amarrando o campo por nenhuma interação. Então, era tudo muito solto, a gente podia fazer um pouco o que a gente quisesse. Aqui não, a gente já está dizendo o seguinte, eu já estou partindo dessa ideia de que o fóton está aqui e o fóton está acoplado com uma corrente eletromagnética. Olha a constante de acoplamento eletromagnética aqui, a carga fundamental. Está aqui. E aí, algum campo meio pirata, que vem de alguma teoria mais fundamental, algum modelo, que eu ainda não sei qual é, não estou questionando isso, ele se mistura com o fóton, através do termo cinético. Então, o que nós estamos querendo avaliar isso muda o cenário. Isso começa, a gente vai querer rever como é que fica o fóton dentro dessa condição. E nós vamos depois levar isso para o modelo padrão também. Então, aí a discussão que surgiu. O que nós fizemos? Nós temos dois pontos de vista aqui. Nós podemos fazer o shift por aqui, ou fazemos o shift por aqui. Então, nós optamos fazer o shift por aqui, primeira opção. Depois nós vamos rever a opção 2, que é fazer o shift por aqui. Ao fazer a opção por esse shift aqui, eu vou dizer, então, eu tenho firme para mim que o AMI é o fóton. Aí eu faço o shift. Com esse shift, eu redefino esse campo aqui. Então, eu digo que o meu A é 1ATIL menos que YMI. Isso elimina o termo cinético misto e me diagonaliza o lagrangiano. Então, agora aqui, esse campo aqui, aqui a gente tinha o AMI, passou a ser ATIL-Mi menos que, aí aqui é o YMI, né? Tá certo, deixa eu apagar isso aqui. E aí nós redefinimos, né? Aqui, aliás, eu tinha redefinido o YMI, eu tinha redefinido por um parâmetro. Desculpa aqui, deixa eu só voltar aqui. Porque aqui, olha só, quando a gente substituiu AMI mais que, depois esse aqui é o meu AMI, ATIL-Mi menos que YMI. Então nós substituímos o AMI menos que YMI. Mas o YMI está ligado ao YTIL-Mi. Nós tínhamos feito isso, nós incorporamos, né? Aquele termo, nós fizemos o seguinte. Nós fizemos essa redefinição. Esse quadrado que foi gerado aqui, 2, então a gente ficou com 1 menos que ao quadrado, e ficava com YMI. Então a gente fez isso aqui, raiz de 1 menos que ao quadrado YMI, nós definimos como YTIL-Mi. Isso a gente fez para poder limpar um termo cinético aqui. E aí, ao fazer isso, esse fator aqui foi para o denominador aqui, por isso que a massa efetiva ficou essa massa aqui. E aqui no lugar desse YMI, eu vou poder substituir por YTIL-Mi, vai ficar tudo na base tildada. YTIL-Mi sobre raiz de 1 menos que ao quadrado. Então, dessa forma, a gente automaticamente diagonalizou. O lagrangiano está quadrático, está diagonalizado, massa zero. E massa aqui do YTIL igual a M2 sobre 1 menos que ao quadrado. E aqui é a massa do ATIL, a massa do fóton. É zero. Bom, então, agora qual é a condição, a consequência interessante? Aqui, então, esses acoplamentos ficaram assim, ó, menos vamos colocar assim, psi barrado, gama mi psi, vamos dizer que ATIL-Mi. Então, aqui está o setor eletromagnético. Agora, aqui ficou mais que sobre raiz de 1 menos que ao quadrado, psi barrado, gama mi YTIL-Mi. Então, o que está acontecendo? Aquela partícula, esse campo carregado, que tem carga eletromagnética, através da interação eletromagnética agora, ele começa a interagir com esse bóson extra. Aparece um bóson extra aqui,
e com essa carga. Ele tem essa carga aqui, então quer dizer, é como se o nosso férmio carregado, segundo o modelo padrão, com carga eletromagnética, ele desenvolve uma carga, do momento que ele se acoplou com o fóton, ele automaticamente, por essa redefinição aqui, que é importante para diagonalizar o lagrangiano, ele apresenta uma carga efetiva na interação com esse campo extra. É esse campo extra aqui que a gente está chamando de parafóton. Ele é o parafóton por quê? Porque ele está sempre junto com o fóton. E a matéria carregada do modelo padrão, do momento que ela interage com o fóton, ela adquire uma nova carga. Ela adquire a carga da interação com o Y. Então, está aqui. Então é como se esse panorama aqui fizer algum sentido, isso está indicando para nós, vamos dizer que esse Y, na literatura, ele é conhecido como hidden photon. Na literatura da área. Devia ser, né, em vez de nomes muito assim, Sei. chamosos, assim. Sei. É foto massivo, né? É um fóton massivo, exato. É porque eles estão colocando o hidden photon porque ele não aparece no modelo padrão, é um pouco por isso, mas é um fóton massivo. Então, é o... Em 1948, tomaria de foto massiva. Seria, sem dúvida. Tá mais aqui, se vocês virem essa designação aqui, esse fóton aqui. Então, o que acontece? Né? O nosso férmio carregado com carga no modelo padrão, ele passa a interagir com esse fóton escondido com essa massa aqui. Vamos dizer, vai ter uma carga associada à interação Y-til, que vai ser a carga eletromagnética, mas aí modulada por esse fator aqui. Isso. Então, esse aqui, o que a gente espera é que esse aqui seja um parâmetro pequeno. Quer dizer, que esse parâmetro seja uma pequena perturbação, um parâmetro que faz um mixing pequeno, né, de pequena dimensionalidade, né, com o fóton. E aí essa carga aqui é o que nós chamamos de mini carga. Mini carga. Por que ela é uma mini carga? Porque ela justamente, se esse parâmetro aqui é muito pequeno, esse denominador é próximo de 1. Mas o numerador é muito pequeno. Então você está multiplicando essa carga eletromagnética por um fator muito pequeno. Então se esse fator for 10 a menos 3, 10 a menos 6, você vai ter uma mini carga ou uma microcarga. Aí tem toda uma fenomenologia que dá baldas experimentais sobre esse parâmetro aqui. Eu vou dar a referência para vocês. Pois não, André? Não, a carga vai ser fracionária. Carga vai ser fracionária, suprafracionária. 10 a menos 6. Oi? Vai ser elementar. Não, vai ser elementar, exatamente. Essa carga, com o setor escondido, né? Ela é a carga eletromagnética, a unidade de carga eletromagnética, né? A carga fundamental eletromagnética, vezes esse parâmetro. Que pode ser muito. Você rompeu aí a quantização da carga. Exatamente, a gente ajudar. A questão é que isso aí também, quer dizer, a quantização da carga, vamos dizer, o que a gente está dizendo, a gente rompeu a quantização da carga com esse setor, porque esse é um setor que não interage com o fóton. Agora, o setor que interage com o fóton, quer dizer, do ponto de vista da quantização da carga, quer dizer, a carga eletromagnética, ela é quantizada, mas agora existe, vamos dizer assim, toda essa categoria de partículas que tem mini cargas, né? E tem a mini carga não é a carga eletromagnética. A mini carga é a carga do setor do fóton escuro, é isso que eu estou dizendo. Então esse parágrafo, pode falar, cara. Assim, eu sou um homem mais Galileano. Assim, de 1948. Isso é clássico, isso é muito clássico. 1948 não era mais clássico, não. Bota aí, bota aí. Mas eu sou um homem daquela... Você é um einsteiniano, né? Da século XIX. Eu acho que antes de começar essa coisa de um modelo padrão. Antes do modelo padrão. Antes do modelo padrão. Um homem daquele. Tá certo. Estava na festa daqui. Tá certo. Não é tipo, vamos Giraciano. E daí a pergunta é o seguinte, como você ia ler daquele? Certo. Então, uma que será que tem foto massivo? Esse é ponto. E aí que você pode falar granjando. A segunda coisa de além daquele. Pode falar. Será que a carga elétrica de Millikan Sim. é a única para, vamos dizer,
representar um cenário eletromagnético, já que não existem outras cargas elétricas, outros valores para a carga elétrica. Então, eu acho que esses são dois pequenos avanços que poderiam existir para a QED antes de começar essa onda de modelo padrão. Sei. Por quê? Porque eu acho que a onda de modelo padrão tem uma mistura com a questão da paridade, que é um outro assunto. A QED é uma questão de carga elétrica. Sim. Então, será que você pode ter, além do fóton, um fóton massivo transmitindo carga elétrica? Será que você não pode ter, além da carga elétrica de Millikan, de Coulomb, né? Uma outra valor de carga elétrica? Então, isso eu acho que não foi, na época, muito... O modelo padrão tomou conta. Sei. Então, assim, eu acho que mesmo o Schwinger, aquela turma lá, porque eu só digo que se você tiver um raciocínio limpo do que é a lei da QED, fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo hoje em física e não ficar assim num tipo de carnaval. Sei. A gente tem que começar a entender, eu acho que é importante a gente entender a movimentação da física. Essa semana eu recebi um paper muito interessante, escrito pelo Carlo Rovelli, que é um nome, eu acho que é um nome emergente muito interessante, porque você já é emergente há bastante tempo. Carlo Rovelli, ele é um dos precursores dessa duplo quantum gráfico. E ele escreveu um trabalho muito bonito que é a física precisa da filosofia e a filosofia precisa da física. É um trabalho de 10 páginas que ele publicou numa revista de filosofia, mas eu achei interessante. Eu vou mandar para vocês no e-mail do domingo. O e-mail, assim, que é interessante você analisar, e ele analisa, ele revê o método científico, como a gente deve reolhar o método científico agora, nessa fase, né, nessa nova fase da física mais contemporânea. Eu achei muito interessante o trabalho, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui muitas vezes, né, em nossas conversas aqui nas aulas, como ver o método científico, né, como a gente recoloca o método galileu-newtoniano em presença agora do LHC, dessa física. O artigo do Rovelli é muito bacana, vou mandar para vocês no domingo, que vai nessa direção, entender a movimentação da física, né? Por que o modelo padrão se firmou? Com todos os problemas que ele tem. Por que o bóson de Higgs se firmou, com todas as arbitrariedades que se atribuem a ele, né? Então são coisas que é importante a gente também, não só fazer a física que a gente faz, mas assim, ter uma opção, a gente saber, eu estou fazendo isso, mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, eu sei que não é legal, mas é um tipo de física que me atrai, ou então eu não vou fazer isso porque não vai de acordo com os meus princípios, né? E é assim, eu acho que é importante a gente saber aonde é que a gente está. Essa questão. E aí que vem a pergunta, por que dessa movimentação da física, a física congelou aquele? Ela congelou aquele. Certo. A QED é a mesma, ela só adicionou, né? O modelo padrão adiciona, mas essencialmente congela a QED. Então, será que é o único caminho, vamos chamar aqui, né? Porque eu vou dizer, o que é a QED? A QED é fóton e carga elétrica de Coulomb. Certo. O que você está querendo dizer aí? Que existem outros tipos de fóton e outros tipos de carga. Exato, exatamente. É um setor escondido aí, né? Vocês podem encontrar esse procedimento nos arquivos também. Vou dar aqui o arquivo dele. Ele só não é REP-TH, é um REP-PH. AMD de Physics, Phenomenology, 2013. Está muito bem esse paper aqui é um paper de conferência, está bem resumido, ele faz uma análise bem detalhada do status experimental da busca por esses fótons escondidos, né? Acho que é um trabalho interessante. Fótons escondidos ou cargas? Hidden photons. Ali é mini carga. E aqui tem um outro trabalho, que esse aqui é mais antigo. E ele chama fótons escondidos, só esse ou tem outro? Não, esse aí. Esse tem essa massa e tem essa interação. E aí, quer dizer, eu quero que a gente... Oi? Por exemplo, eu sempre vejo o pessoal falar assim, sobre massa do fóton.
Sim. Então, uma massa pequenininha do Certo. fóton. Aí é uma outra coisa. E sobre o fóton massivo. Sim. Isso aí você estaria falando sobre É, isso aqui, vamos dizer, isso aqui é como seria esse hidden photon aqui, né, que é no fundo é o parafóton, né, também é chamado de parafóton. Deixa eu botar aqui, né. E esse hidden photon também é o parafóton, porque é o fóton, ele está junto com o fóton, ele tem um termo de mixing cinético, mas ele tem uma massa que pode ser pequena e ele fica, o que a gente chama, é o setor escondido, né? Ele pode ser, por exemplo, tem trabalhos, que eu não estou citando aqui, que identificam o fóton escondido como parte da matéria escura. Então, pode se associar que o parafóton faça parte da matéria escura também. Mas só para deixar claro, o incentivo que você fez o parafóton, como admitindo o propagador misto. Isso. Agora, nesses casos aqui, que você do hidden photon aí, Sim. você não tem propagador misto, você diagonalizou. Certo? Eu não tenho propagador misto porque eu estou na base e já diagonaliza tudo. Mas, digamos, se eu for olhar na base original, eu tenho o propagador Sim, misto. mas na hora que você vai fazer uma ação de choque, você vai usar a regra Isso. física. E aí você tem propagador misto. Mas então, você perde o propagador misto, mas o que você ganha? Você ganha novas interações. Sim, são as interações físicas. Pois é, mas você ganha novas interações. Se você trabalhar com um propagador misto, você não vai ver as novas interações diretamente. O lagrangiano é carga eletromagnética, corrente eletromagnética com amigo. Quando você eu vou falar sobre isso, que isso é importante para quem não conhece. Eu vou apurar a tua colocação. Só colocar essa referência aqui a mais. Mas a turma, quando usa parafótons em lugar comum, eles estão usando o propagador misto. Geralmente se usa com propagador misto. Eles gostam dessa conversão que nem no neutrino. Exato. Essa oscilação. Vamos falar da oscilação daqui a pouco. Isso aqui é um physical review dele. Esse paper é de 2007, mais antigo. Mas como esse paper aqui é citado pelo Jekyll, o Jörn Jekyll, ele está como coautor aqui, ele está nesse et al. Aqui, está aqui dentro, né? Mas aqui ele faz aquele paper sozinho, aqui ele é coautor, e aí ele chama esse paper aqui, ele menciona esse paper aqui várias vezes, por isso que eu estou dando essa referência, e também porque é um paper, porque esse aqui é paper bem experimental. Acho que com esses dois papers aqui, dá para dar uma boa saída para quem quiser acompanhar um pouco a área, certo? Agora o que o Dória falou, vamos voltar aqui a essa discussão aqui, distinção que o Dória falou do propagador misto. Deixa eu voltar lá essa distinção. Então nós vimos que nós adotamos uma estrada, que era a estrada do chifre em cima do fóton. Vamos fazer isso. Então eu vou voltar aqui ao lagrangiano original, que é esse, antes de fazer o chifre, antes de passar para... Vamos trabalhar com a base XY, que é a base que a gente chama base dos altos estados de Gauge, né? A base de vamos dizer assim, é a base de interações. Então aqui nós temos um quarto, aqui eu chamei F no quadrado, mais talvez. Eu não precisar colocar. Não estou colocando as interações, aqui a gente vai colocar menos, né? J, mas eu estou só agora interessado, então a interação está fixada aqui.
fatores aí. Então o que a gente faz sempre é reescrever o Lagrangiano. Aqui a gente vai reescrever o Lagrangiano em termos dos potenciais. Então esse termo aqui a gente já sabe como ele fica, ele fica fazendo as integrações parciais, tudo, ele fica dessa forma. Fóton da Lambertiano eta mini, da Lambertiano teta mini, que é o projetor transverso fóton. Então estou supondo que isso aqui é conhecido aí dos nossos cursos anteriores de eletromagnetismo e tal, cursos eletrodinâmicos, e tem aquela base de operadores, né, de projeção. Esse termo aqui, quer dizer, isso aqui fazendo a integração por partes, né, quer dizer, esse termo incorporando esse sinal menos, isso aqui fica mais. A mesma coisa vai acontecer aqui. A gente escreve em função dos potenciais, y', faz as integrações parciais, gera o operador de projeção e aqui fica o meio do y', da Lambertiano, θ mini, y'. Agora esse termo aqui, ele vai ficar menos que sobre 2, né? dmi ali, menos dmi ali, dmi y', menos dmi y'. Vou fazer isso aqui direitinho. Então isso aqui vai ficar menos que sobre 2, então vai ficar dmi ali, dmi y', menos dmi ali, dmi y', menos dmi ali, dmi y', mais dmi ali, dmi y'. Então vamos observar os índices aqui, ó. Esses dois estão casados, esses dois estão casados. É a mesma coisa aqui, ó. Esses dois estão casados, esses dois estão casados. Então eu posso, nesse termo aqui, eu posso trocar, chamar ni de mi e mi de ni. Então esse termo aqui desaparece, dá um fator 2 aqui. Aqui é a mesma coisa. Essa derivada está casada com essa e essa com essa. Então, aqui é. Então esses dois aqui estão casados, ó. Esses dois aqui estão casados. Esse primeiro e esse último. Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso, nesse termo aqui, chamar o mi de ni e o ni de mi. Então esse termo aqui pode ser incorporado aqui com esse fator 2. Né? Então esse fator 2 vai desaparecer. Então vai ficar menos que sobre 2 com esse 2. Então vai ficar aqui dmi ani, dmi ani, dmi y'. E vai ficar menos dmi ani, dmi y'. Ou assim. O que eu vou fazer? Vamos fazer integração parcial. Vamos colocar esse termo aqui para cá. Então eu vou integrar por partes aqui. Então vai ficar um menos da Lambertiano. Então esse termo aqui sai, e aí produz um da Lambertiano aqui, só que com sinal menos. E aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer esse dmi para cá. Então, esse termo aqui, é perfeito. Então, esse termo aqui eu vou fazer o seguinte, vai ficar, vou botar, apagar isso aqui, vai ficar ani, dmi, y'. Ani, dmi, y'. Vou colocar assim. Então, eu posso trazer esse terminho aqui para baixo, botar aqui mi, e botar aqui um eta mini. Então, a gente formou. Aqui é mi, aqui é mi. E aqui fica mais, exatamente. Então esse termo aqui vai ficar, esse termo aqui tem menos aqui, mas vamos botar mais, vai ficar aqui. Aí a gente ficou com ani, da Lambertiano, eta mini, menos dmi, y'. Então, esse termo aqui está dando mais que, assim, dá o projetor que a gente quer. Então, ele está dando que, como é esse, né? Posso botar ami da Lambertiano, aí eu posso botar o fatoral da Lambertiano, vai ficar eta mini menos dmi sobre da Lambertiano, que é o θ mini, y'. Então, de novo, claro, esse termo é transverso, porque ele só tem os field strengths. Então, esse termo aqui está dando para nós, sobre o fator 2, simplesmente está dando que ami
D'Alembertiano, θ mini, y mini. Deixa eu apagar. Esse também é o projetor, né? É o projetor. Projeta O setor de transversal. O setor de espinho. Aqui, θ mini. Mais homogêneo. E esse termo aqui, simplesmente é o y'. Então, a gente conseguiu, deixa eu fazer isso aqui. Agora, esse termo aqui, que está escrito assim, né? Eu posso apagar isso aqui. Deixa eu apagar então, só para lembrar esse termo aqui. Isso aqui é rascunho, isso aqui é só aplicar um intermediário, isso aqui sai também. Então, deixa eu só melhorar isso aqui, o quadro ficar mais limpinho. Olha esse termo aqui, esse termo aqui, virou esse termo aqui. Esse termo aqui virou esse aqui. Esse termo aqui eu posso, para simetrizar, eu posso escrever esse termo como sendo Q sobre 2 AMI D'Alembertiano θ mini y mi mais Q sobre 2 y mi D'Alembertiano θ mini AMI. É a mesma coisa, ó, se eu pegar esse termo aqui, se eu trocar desse termo aqui mi com mi, eu vou produzir y mi ali. E aí eu faço uma integração por parte do D'Alembertiano, com dois sinais mais, né? Que aí vai pegar, o D'Alembertiano vai pegar o. Então esses dois termos são iguais. Eu só fiz isso para simetrizar. Então eu posso escrever, já que eu tenho esses dois campos misturados, já que eu tenho os dois campos misturados, a gente define aquele famoso dubletinho. Vou botar esses dois campos num dublete. Então a gente tem o seguinte, pegar o AMI e o YMI. Vamos dizer que isso aqui seja o meu campo, sei lá, ZMI. Vou chamar isso aqui de um ZMI. Então, eu posso escrever esse meu Lagrangiano da seguinte maneira. O meio do ZMI. Aí o ZMI vai ficar. Só vamos botar aqui de novo. Vamos botar assim, como se fosse assim. AMI, YMI, vetor linha. E aqui vamos colocar, aí aqui vamos ter um D'Alembertiano θ mini, que eu fatora o termo cinético, D'Alembertiano θ mini, D'Alembertiano θ mini, D'Alembertiano θ mini. Então está fatorado assim, que eu vou ter uma matriz 2 por 2, que vai misturar os dois campos. Aqui eu vou ter o AMI YMI. Isso aí, Léo, é mestre disso aí, né? Você sonha com isso. É muito fechado. Então tá lá. Então vamos lá. O A com A. Tem o fator 1 aqui. Aí eu tenho A com Y. Que é esse termo aqui, o A com o fator Q. O meio está lá. Depois eu tenho o termo que é Y na frente do A. É esse aqui. Então, outro fator, matrizinha simétrica aqui. E tem o termo de Y por 1. Então, aquele termo cinético pode ser escrito matricialmente dessa forma. Quer dizer, esse cara aqui faz o papel do ZMI transposto. Essa transposição é no espaço dos sabores, misturando, é no espaço bidimensional dos campos. E aqui é o nosso ZMI. Depois nós temos um terminho extra aqui, que é mais um meio. Aí vamos ter aqui AMI, YMI. Aí vamos ter aqui θ mini. Aí vamos ter essa matriz 0, 0, 0 e 2. E aqui AMI, YMI. Então, tá? Esse aqui é o nosso ZMI transposto. E aqui é o nosso ZMI. Então, vamos colocar esse Lagrangiano já em forma final.
Lagrangiano fica só um meio, Lagrangiano ficou um meio, Zeni transposto, aí ficou D'Alembertiano, θ mini, vamos chamar essa matriz aqui de matriz K, essa matriz K é cinética. 1 Qi 1, essa matriz aqui é inversível, né? O determinante dela é 1 menos Qi ao quadrado, então tá lá. E aqui nós vamos ter esse termo aqui, mais 1 meio de Zeni transposto, eta mini. Aí tem essa matriz aqui, M2, vamos chamar essa matriz aqui de M2, Zeni. Então, opa, eu esqueci de colocar assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa matriz aqui, ela tem a seguinte estrutura, né? Vamos chamar o seguinte, esse eta mini, ele sempre pode ser escrito como sendo θ mini mais ômega mini, que é o operador longitudinal. Né? Os dois operadores no espaço, né? Os projetores de spin. Então, nós vamos ter esse Lagrangiano, ele pode finalmente ser escrito, vamos formar essa matriz aqui. A gente vai ter, vamos botar dessa forma, ela vai ser um meio do Zeni transposto. Aí nós vamos ter aqui a matriz D'Alembertiano, θ mini vezes a matriz K, mais, aí vamos ter D'Alembertiano mais M2, vou botar o seguinte, vai ficar. No θ a gente vai ter, na verdade, o seguinte, a coisa vai ficar assim, ó, D'Alembertiano, vou botar assim, K, D'Alembertiano, K mais M2, D'Alembertiano, θ mini. Ficou no setor do θ, ficou D'Alembertiano, ficou a matriz K, ficou o K vezes D'Alembertiano. Ficou a matriz K, atuando no D'Alembertiano, mais M2, θ mini. Certo? K, D'Alembertiano, θ mini, mais M2, θ mini. E aí aqui ficou uma matriz separadinha, que vai ser meio já está fatorado, M2, ômega mini. Tudo isso aqui, Zeni. Certo? Então, a gente pode inverter isso aí facilmente, né? Não é difícil a gente inverter isso. A gente pode fazer o seguinte, a matriz K é uma matriz que, supondo que o Qi é diferente de 1, né? Aliás, a gente já fixa, o determinante dessa matriz aqui, né, é 1 menos Qi ao quadrado. Isso determina. Então, essa matriz, se o Qi, porque a gente sabe que o módulo de Qi tem que ser menor, a gente já tinha visto que o módulo de Qi tem que ser menor que 1. A gente já tinha feito essa análise antes, né? Quando a gente verifica aquele raiz de 1 menos Qi ao quadrado. Então, a gente está supondo que o Qi é menor, que tem módulo menor do que 1. Então, se o Qi tem módulo menor do que 1, se o determinante é diferente de 0, essa matriz aqui é inversível. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa matriz aqui, colocar, fatorar esse K aqui, escrever D'Alembertiano mais K menos 1, pode ser, pode fazer isso, ou então eu poderia, desculpa aqui, posso fazer até uma coisa mais simples, né? Bom, vamos deixar assim, se valeria até, vamos fazer o seguinte, a gente pode escrever, vamos escrever essa matriz da seguinte maneira, K D'Alembertiano mais M2, né? Então vai ficar D'Alembertiano, porque D'Alembertiano vai ficar assim, essa matriz aqui, vamos escrever ela direitinho. Ela vai ficar dessa forma aqui. Ela vai ficar aqui então. D'Alembertiano mais. Vai ficar D'Alembertiano, θ mini. Estou pegando. Quer dizer, quando eu multiplicar o K por D'Alembertiano, vai ficar o K por D'Alembertiano, θ mini. Então vai ficar
D'Alembertiano, θ mini, aqui, D'Alembertiano, θ mini, e D'Alembertiano, θ mini. Essa matriz aqui é K, isso aqui. K vezes D'Alembertiano, θ mini, mais M2, ômega mini. Agora, só que a matriz M2 ela tem 0 aqui, tem 0 aqui, tem 0 aqui, e aqui ela vai estar dando D'Alembertiano, então vai ficar D'Alembertiano θ mini mais M2 ômega mini. Com essa matriz assim, né? Então ficou K D'Alembertiano, isso, M2, quer dizer, a matriz M2 só entra aqui, K D'Alembertiano mais M2 ômega mini. Então aqui tem D'Alembertiano mais M2, tá? Perdão. Aqui fica aqui embaixo, fica D'Alembertiano mais M2 θ mini mais M2 ômega mini. Vamos ver se não fiz besteira, né? Então, a matriz K D'Alembertiano θ mini, ela vai pegar simplesmente D'Alembertiano θ mini, que D'Alembertiano θ mini, que D'Alembertiano θ mini, que D'Alembertiano θ mini. Aí vamos jogar a matriz M2, essa matriz aqui. Então, M2 que multiplica θ mini, só que M2 é tudo zero. O único termo que sobra é esse aqui. Então vai ficar M2 θ mini mais M2 ômega mini. Então M2 θ mini. Então eu posso escrever esse operador todo aqui dessa forma. Certo? Oi? Fala aí. Não, isso a gente tem que ter. Certo? Porque eu estou pegando essa operação aqui. D'Alembertiano θ mini vezes K. Então, fica D'Alembertiano θ mini, que D'Alembertiano θ mini, que D'Alembertiano θ mini, D'Alembertiano θ mini. E vou somar com essa matriz aqui. M2 θ mini. Mas o M2 θ mini só vai entrar aqui embaixo. E aí M2 θ mini é M2 θ mini, mas M2 é uma matriz essa, certo? Então a gente precisa inverter essa matriz aí, que na verdade é uma matriz 8 por 8. Mas está tudo, vamos dizer assim, condensado, né? Porque isso aqui é um setor 4 por 4. Isso aqui é um setor, não é tudo isso. Aqui. Então essa matriz tem uma estrutura assim, deixa eu apagar aqui. É como se é uma matriz 2 por 2, né? Mas com uma estrutura matricial. Ela é uma matriz 2 por 2 no espaço dos campos, mas é uma matriz 4 por 4 no espaço do espaço dentro. Então aqui eu tenho uma matriz A, aqui eu tenho uma matriz B, aqui eu tenho uma matriz C, e aqui eu tenho uma matriz D. E a gente, para tirar o propagador, na verdade tem que inverter essa matriz. E o que a gente precisa para tirar o propagador é o inverso dessa matriz. Isso aqui é um operador, vamos dizer assim, é um omni. E eu preciso sempre, para tirar o propagador, inverter o termo que fica no lagrangiano quadrático, né? Então nós vamos inverter essa matriz aqui. Essa matriz tem essa estrutura. Claro, eu sei inverter qualquer operação, qualquer combinação desse tipo. Se eu pegar alfa θ mini mais beta ômega mini, se eu quiser inverter o inverso desse operador aqui, supondo que alfa e beta são diferentes de zero. Eu tenho alfa diferente de zero e beta. Porque o operador θ mini não é inversível. Por quê? Θ ao quadrado, quer dizer, θ mini vezes θ de kappa é o delta, no espaço de Minkowski, é o delta kappa mi. Então, na verdade, θ2 é a identidade. Então, se θ2, θ mini, θ igual a θ, quadrado de θ é igual a θ. Θ de kappa, né? Então, se eu tenho que θ2 é igual a θ, então eu teria, quer dizer, essa matriz aqui, ela tem autovalores, lambda 2 igual a lambda, então a equação de autovalores, ela tem um autovalor zero, então ela não pode ser inversível, né? De fato, se θ2 é igual a θ, né? Eu
estaria dizendo que θ menos 1, se eu invertesse isso aqui, seria θ vezes θ igual a θ. Se essa matriz é inversível, eu posso multiplicar tudo por θ menos 1. Θ menos 1 cancela aqui, e θ menos 1 cancela aqui. Então ela é identidade. 0, 1. É 0, 1. Então ela tem autovalores 0 e 1, vai dar 2 igual a lambda. Então, se essa matriz aqui fosse inversível, ela seria identidade. Que é justamente o caso do alto valor 1. Então, esse operador aqui, por ser um operador de projeção, né, quer dizer, por ter um quadrado igual a ele mesmo, né, ele tem alto valor 0, então ele não é inversível. Então, θ sozinho não é inversível, beta sozinho não é inversível. Então, é claro que alfa e beta têm que ser ambos diferentes de 0. Mas se eles são ambos diferentes de 0, eu posso inverter essa matriz, quer dizer, eu vou ter essa matriz alfa θ mais beta ômega. Se eu quiser inverter essa matriz, eu posso dizer imediatamente que isso aqui é 1 sobre alfa vezes θ mais 1 sobre beta vezes ômega. Porque se eu multiplicar isso por isso, ó, θ ao quadrado dá θ. Então vai ficar e alfa 1 sobre alfa dá 1. Então, esse primeiro termo dá θ. Θ é ortogonal a ômega. Θ ômega é 0, ômega θ é 0, e esse aqui vai ficar beta 1 sobre beta ômega. Θ mais ômega é identidade. É o eta do espaço de Coste. Então, essa matriz, o inverso de uma matriz que componha θ com ômega, é só inverter os coeficientes. Só para lembrar vocês isso. Então, essa matriz, agora, vamos pegar uma matriz com essa estrutura aqui. Se eu quiser inverter essa matriz, eu vou ter que multiplicar essa matriz aqui por x, y, z, w. Isso aqui vai ter que ser identidade. Então, a gente vai ganhar as seguintes equações. AX mais BZ igual a Y mais BW igual a 0. CX mais DZ igual a 0. E CY mais DW igual a 1. Então, a gente precisa resolver x, y, z e w. Essa equação aqui acopla x com z. Essas duas equações aqui acoplam x com z. E essas duas aqui, o y com w. Então, vamos dizer que A seja inversível. Então, eu teria dessa equação aqui, a gente tira que y é A menos 1 menos A menos 1 dw. Então, sai daqui. José, escolha. Ali é 1 sobre alfa, 1 sobre beta. E θ vezes ômega é 0, né? θ vezes ômega é 0. E ômega vezes θ é 0. E ômega vezes θ é 0. São ortogonais. Então, daqui o y fica A menos 1 dw. Aí eu jogo, eu tirei aqui o y aqui, jogo aqui, que vai ficar d, w, menos c, A menos 1 d, w igual a identidade. Então, a gente tira aqui w, é d, menos c, A menos 1. Então, o inverso dela, né? Vou botar aqui direitinho, para a gente não perder nada. Então, eu tiro quem é o W. O W está aqui embaixo. Então, é D menos C, A menos 1D. E o Y é esse que está aqui em cima, é menos A menos 1. D. E dá D menos C, A menos 1D. Depois faço algo semelhante para x e z. Por exemplo, aqui, eu posso tirar dessa equação aqui, vamos inverter o A, então a gente tem que x é menos, então multiplico por A menos 1, então x é menos A menos 1 dz. E aí a gente joga aqui embaixo. Vai ficar D menos A menos 1 D menos C x é A menos 1 D C aqui. Tirei aqui, né? Tirei o x, né?
tirar o x aqui. Tirei o x aqui. Perdão. X menos. Tirar o z. Vou inverter o d. Então z é menos. D é menos 1. Cx. Só o z. Aí eu jogo o z lá em cima. Vai ficar b menos a. D é menos 1. C. Então B está aqui, ó. Aí eu vou substituir o C. Então vai ficar AX, vai ficar A menos B. Z. D é menos 1. C. X igual a 1. Então a gente tira aqui o X é A menos B. D é menos 1. C. E o Z é menos D é menos 1. D é menos 1. C. X. A. Menos B. D é menos 1. C. É menos 1, mas isso tudo é menos 1. Então, quando eu inverter, quando eu tirar o X é A, menos B, D é menos 1, C é menos 1. E aí o Z é menos B é menos 1, CX. Então o X tem essa inversão aqui. É a mesma coisa aqui. Então, a gente multiplicar essa matriz aqui por essa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só para fazer isso aqui, não, só se eu multiplicar A, só para fazer a prova aqui, A por X, vai ficar A vezes A menos B, D é menos 1, C é menos 1, mais B vezes Z, vai ficar B vezes Z, então vai ficar menos B, D é menos 1, C, A menos B, D é menos 1, C é menos 1. Isso tudo aqui teria que dar identidade. Estou fazendo a prova, pegando essa matriz, multiplicando por essa. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso botar esse A em evidência aqui, né? Então, vai ficar A. Se colocar esse A em evidência aqui, vai ficar 1. Então, vai fazer o seguinte: posso só tirar a prova disso aqui. Isso aqui eu vou fazer assim: vai ficar A, que multiplica a identidade, menos A menos 1, B, D é menos 1, C menos 1. Fiz isso aqui, né? Botei A. Antes de tirar o menos 1, botei o A e tratorei esse A aqui. Então fica A menos B, D é menos 1, C. Mas tudo isso aqui é menos 1. É mais fácil colocar toda a inversa. Oi? Desculpa, Léo? Coloca toda a inversa em evidência. Como? Coloca tudo que está indo Na inversa? Ah, desculpa aqui, né? Não, tem razão. Óbvio, obrigado. Ana Clarice. Bacana, Chay. Bota isso aqui, cara. Perfeito. Isso aqui dá no segundo termo. Bota em evidência. Então vai ficar A menos B, D é menos 1, C, vezes A menos B, D é menos 1, C, A menos 1. Da identidade. Perfeito. Entenderam que a rapidez aí? Léo foi essa. A menos B, D é menos 1, C. Fatoro tudo do lado direito. E vai ficar do lado esquerdo A menos B, D é menos 1, C, que é o inverso. Vamos aí, né? A identidade. Então, tirando a prova rapidinho, que a gente está errado no sinal. Depois, fazendo esse termo aqui, vezes esse, vai ter que dar 0. Então, a gente vai ter A vezes A menos 1, vai dar a identidade. Vai ficar menos B, aí vai ficar B, menos C, A menos 1, D. Esse termo aqui, né? Multipliquei esse A por todo esse cara aqui. Então, A cancela A menos 1, fica menos B, D, menos C, A menos 1, D. E depois, esse termo B aqui, vezes esse aqui. Vai ficar mais B, vezes B, menos C, A menos 1B, A menos 1. Tem alguma coisa ali? Fatorar aqui esse cara aqui, acho que vou botar o menos 1 aqui. Então vai ele menos ele mesmo. Então dá 0. Exatamente. Então esse termo que dá 0. Estou fazendo a prova para não precisar. A gente não ter errado nenhum sinal ali. Pelo menos está com a expressão certa. Né? Agora
agora fazer esse termo aqui. Vai ficar C vezes A menos B. B é menos 1, C é menos 1. Mais D, vai ficar menos, aí D é menos 1 vai cancelar, vai ficar menos C vezes a mesma coisa. A menos B, D é menos 1, C, então vai dar 0 também. Então só falta o último termo, que é esse cara aqui, vezes aquele. Aí vamos fazer o truquezinho do Léo. Vai ficar C vezes isso aqui, mais D vezes isso aqui. Então esse termo aqui vai ficar sempre do lado direito. Aí vai ficar D desse cara aqui, menos C, A menos 1B, que vai dar exatamente a matriz vezes a sua inversa, que dá a identidade. Exatamente. Então essa expressão está certinha. Então o que a gente está observando é o seguinte: para essa expressão, para essa matriz, quando tiver uma matriz com submatrizes, né? A, B, C, D. Então, para essa matriz como um todo, né, assim, na verdade, se a gente for olhar componente a componente, isso aqui é uma matriz 8 por 8, porque isso aqui esse setor aqui é 4 por 4, esse setor é 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4. Mas aí a gente separou o problema em 4 por 4. É preciso que A seja inversível e D seja inversível. Esse operador aqui é claramente inversível, é fácil. É 1 sobre D'Alembertiano θ mais 1 sobre L2 ômega, seguindo aquela regra do alfa θ mais beta ômega. Porém, esse operador aqui não é inversível. E a gente já podia esperar isso. Por quê? Porque eu tenho simetria de gauge. No setor A, no setor do fóton, nós temos, o nosso lagrangiano é invariante, ele tem dois U1s. Tem um 1 associado ao fóton e tem um 1 associado ao Y. Mas o 1 associado ao Y, ele é quebrado pelo termo de massa, pelo termo de própria. Então nós não temos invariância o 1 no setor Y. A invariância que nós temos é no setor X, que é o setor do fóton, que é o A. Certo? Por isso que esse setor tem a parte longitudinal. Isso, por isso que esse setor tem a parte longitudinal, porque tem massa. Isso não tem. Então eu preciso fixar o gauge. Então, quer dizer, esse lagrangiano só é inversível, eu tenho que fixar o gauge no setor do fóton. Então o que a gente faz? Vamos fixar o gauge de Lorentz, né? O famoso gauge covariante. Então a gente acrescenta ao nosso lagrangiano, o nosso lagrangiano original, que a gente tinha escrito, mais o lagrangiano de gauge fixa, que a gente geralmente escolhe como sendo 1 sobre 2 alfa dmi a mi ao quadrado. Né? Que é um lagrangiano que a gente escreve desse modo. A gente faz a integração por partes aqui também, fica menos 1 sobre 2 alfa a mi dmi a mi. Pode sempre escrever ele assim. E esse operador aqui, ele é D'Alembertiano vezes o ômega. Então isso significa que a gente já tinha fatorado esse fator meio aqui. Significa que essa matriz, para essa matriz ser inversível, eu vou jogar esse termo aqui só no setor do A. Então vai aparecer aqui, esse termo aqui vai ser substituído por D'Alembertiano θ mi menos 1 sobre alfa D'Alembertiano ômega mi. Então o gauge fixing do A, ele dá a parte longitudinal do A, para poder inverter essa matriz. Então, com o gauge fixing, eu agora posso inverter essa matriz, porque eu tenho que A é inversível e D é inversível. Claro, não sei. Né? Então, a gente já podia saber isso desde o início. Eu queria chegar ao problema, para quem não está acostumado com isso, né? Dizer, opa, a matriz não é inversível. Por que a matriz não é inversível? Porque eu tenho simetria de gauge no setor do fóton. Então, se a gente tem simetria de gauge, a gente sabe, lá dos nossos cursos anteriores, que a gente tem uma singularidade na hora de calcular a função de Green. E a gente resolve isso introduzindo o gauge fixing. A gente introduz o chamado famoso, né? No caso abeliano, é mais comum a gente trabalhar com gauge fixing de Lorentz, que é esse gauge fixing covariante. Então, a gente joga em cima do lagrangiano original esse lagrangiano para fixar o gauge do A, que pode ser reescrito, então, desse modo, e vai alterar, então, esse lagrangiano aqui, a gente vai ter que jogar, quer dizer, como se a gente fosse jogar em cima desse lagrangiano aqui, um lagrangiano assim, no meio, de Z mi transposto
D'Alembertiano ômega mini, e aí eu teria aqui menos 1 sobre alfa, 0, 0, 0, zeri. Então, quer dizer, o menos 1 sobre alfa D'Alembertiano ômega mini só entra aqui. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tá aqui. Então, a gente vai ter que inverter isso aqui. Deixa eu botar aqui desse lado. A gente vai precisar dessa matriz aqui. Então, a gente vai ter. Vou botar aqui a nossa matriz. Então, ficou aqui. Está bem grande aqui para a gente não perder tempo, né? Então, ficou D'Alembertiano, beta mini, menos 1 sobre alfa D'Alembertiano ômega mini. D'Alembertiano sobre alfa ômega mini. Aqui ficou aqui D'Alembertiano beta mini. Tá certo. Então, olha só, a nossa matriz, né, ela tem essa estrutura aí. Então, nós vamos ter que colocar essa matriz aqui para calcular a inversa. E aqui, a nossa matriz é Zeni, Zeni. Quer dizer, a nossa matriz tem, no final do dia, índices livres, mini. Então, quer dizer, a inversão dela, a gente deveria fazer o seguinte, eu vou pegar, quer dizer, eu deveria ter a minha matriz O mini, multiplicada pela minha matriz O menos 1 mi kappa. Isso aqui vai dar o delta kappa mi, que é a inversa, né? Quer dizer, matriz vezes a sua inversa da identidade. Então, a ideia vai ser a gente obter, né, a nossa matriz O menos 1. Tá? Então, para obter essa matriz aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar A menos B, D menos 1, C, A menos 1. Eu vou querer que essa matriz, como a gente estava vendo, né, eu vou fazer isso aqui. A minha matriz A tem índices, θ e minha matriz O tem índice O mini. A minha matriz inversa vai ter índice mi kappa, para que isso aqui dê um delta de kappa mi. Então, eu vou querer construir a minha matriz inversa, né, com os índices mi kappa. Então, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou ter A menos B, D menos 1, C, A menos 1, né? Essa matriz aqui, eu vou querer construir com índice mi kappa. Então, eu vou ter que pegar A, que é minha matriz, A está aqui. Então, eu vou pegar A menos, fazer o seguinte, vou pegar, quer dizer, a estrutura matricial é essa. Essa matriz A aqui, ela tem, mesmo que a gente comece ela com índice θ mini, D'Alembertiano, θ mini, menos 1 sobre alfa, ômega mini. Então, essa aqui é a minha matriz A. D'Alembertiano, θ mini, menos 1 sobre alfa D'Alembertiano, ômega mini. D'Alembertiano sobre alfa, ômega mini. Menos. Então, eu vou ter que pegar uma matriz mini vezes menos uma matriz mini. B. B é essa matriz aqui. Então, ela vai ser aqui, D'Alembertiano, θ mi kappa. Vou colocar assim. Aí, eu vou multiplicar por... tem que inverter essa aqui, D. Essa aqui é fácil de inverter. A matriz D menos 1, já tem. Então, tá. D menos 1. É só inverter essa matriz aqui. É 1 sobre D'Alembertiano mais M2, θ mini, mais 1 sobre M2, ômega mini. Então, isso aqui é o nosso D menos 1. Então, essa aqui é a nossa matriz. Então, aqui eu tenho que pegar, essa matriz aqui é mini, então essa matriz B dentro D menos 1C tem que ser mini. Então, ela vai começar índice mi kappa. Agora, eu vou pegar o D menos 1 com índice kappa lambda, por exemplo. Pegar D menos 1, que é essa matriz lá, 1, as coisas depois se simplificam, D'Alembertiano mais L2, θ,
kappa lambda, mais 1 sobre L2, ômega kappa lambda. Então, eu peguei B multiplicando por B menos 1 vezes C. Matriz C é essa aqui. A menos B menos 1C. Vai ficar aqui da Lambertiano θ lambda mi. Então ficou o produto matricial direitinho. Ó. Ficou essa matriz aqui da Lambertiano θ mi menos da Lambertiano ômega mi. Então essa matriz. Esse é o A, né? Esse aqui é o A. Esse é o A. Menos B mi kappa, B menos 1 kappa lambda, C lambda mi. Então essa matriz toda aqui no final do dia, ela também tem índice mínimo, certo? Então a gente está fazendo essa inversão, pegando essa matriz menos essa. Não precisa nem colocar isso aqui, deixar assim, depois a gente acerta isso. A gente sabe que vai ter que o resultado final tem que ser indicado. Então, muito bem. Então eu vou fazer aqui, ó. Esse termo aqui, com esse aqui vai dar zero. Porque θ é ortogonal, θ é ortogonal a ômega. Então, de qualquer maneira, esse termo aqui também seria zero. Então, esse termo aqui está dando para nós que vai sobrar o quê? Ó? Esse θ, quando bater com esse θ, tudo bem. Quando bater com esse θ, tudo bem. Mas esse θ batendo com esse ômega já dá zero. Então, esse termo já pode ser eliminado daqui. Então, vai sobrar para nós aqui, da Lambertiano, menos da Lambertiano sobre alfa, ômega mi. E agora, esse termo aqui vai ficar menos que da Lambertiano sobre da Lambertiano mais M2. Ó, menos que da Lambertiano sobre da Lambertiano. Θ mi kappa vezes θ kappa lambda dá θ mi lambda. E aí eu estou multiplicando por um que da Lambertiano θ lambda mi. Θ mi lambda vezes θ lambda mi dá θ mi. Da θ mi. E aqui vai ficar Q2 da Lambertiano ao quadrado, né, sobre da Lambertiano. Vê se vocês acham de dimensão que é da Lambertiano. Aqui tudo tem dimensão de da Lambertiano. Ah, tá legal. Então isso aqui ficou com dimensão de da Lambertiano ao quadrado sobre da Lambertiano. Então está tudo com dimensão correta. Massa ao quadrado, que é adimensional, massa à quarta sobre massa ao quadrado. Então ficou assim, ó. Ficou que θ mi, que da Lambertiano, θ mi, menos da Lambertiano sobre alfa, ômega mi. Só estão fazendo primeiro só isso aqui, A menos B, D menos 1C. Então, menos da Lambertiano sobre alfa, ômega mi. E menos Q2 da Lambertiano ao quadrado sobre da Lambertiano mais M2 θ mi. Depois a gente vai ter que inverter isso. Então vamos lá. Está cansado, né? Tudo bem? Você pagou tudo. Ah, tá claro? Ah, desculpa, André. Você pega a aula gravada aí. Mas tudo bem, sem cálculo simples, você sabe fazer. Então a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui da Lambertiano, né, o θ mi, menos Q2 da Lambertiano ao quadrado sobre da Lambertiano mais M2. Né? Então aqui ficou o que, vai ficar o que da Lambertiano ao quadrado, mais que M2, menos Q2 da Lambertiano ao quadrado, sobre da Lambertiano mais M2. Tudo isso aqui vezes θ mi. Menos da Lambertiano sobre alfa, ômega mi. Então esse é o A menos B, D menos 1C. É só achando estranho. Porque aqui, aqui tem um que, né? Tem um Acho que. que esse aqui não está aí. Oi? Eu acho que esse aqui não deveria estar aí. Esse aqui não deveria estar aqui. Esse vem do A, né? Peraí, esse aqui veio do A. Ah, é o A não tem Esse que vem não, do A, né? o A não tem aqui, né? Apaguei tudo. Ah, é o A não tem que. O A Tá não tem certo. aqui. Então da Lambertiano. Tá certo, o A não tem que, obrigado. É isso mesmo. O A não tem que, da Lambertiano, menos isso aqui e menos isso tudo aqui. Então vai ficar, esse aqui não tem que. Então fica 1 menos que ao quadrado, da Lambertiano ao quadrado, não é isso? No setor do θ mi. 1 menos que ao quadrado da Lambertiano ao quadrado, mais que M2,
esse N2 aqui também não tem, né? Então, mais N2. É que eu errei, tá? Porque não tinha esse aqui. Então, não tinha esse aqui. Então, fica D'Alembertiano mais N2 menos que 2 D'Alembertiano ao quadrado. Menos, fica D'Alembertiano, 1 menos que 2 D'Alembertiano ao quadrado, mais N2. Sobre D'Alembertiano mais N2. Teta mínimo. E menos D'Alembertiano. Fez isso aqui, né? Fez esse cálculo aqui. Menos D'Alembertiano sobre alfa ômega mínimo. Vou apagar isso aqui. Então, deixa eu ver, todo lugar, a dimensão está correta. Tá? Massa ao quadrado sobre massa ao quadrado. Tem coisa aqui. Massa quarta. Certo? Aqui eu acho que estou faltando um D'Alembertiano. Já estou fazendo confuso. D'Alembertiano ao quadrado mais D'Alembertiano N2. Então, eu estou fazendo toda a confusão. Corrija, olha só, tinha isso aqui, ó. Né? E aí tinha que diminuir disso aqui. Então ficou D'Alembertiano ao quadrado mais D'Alembertiano N2 menos que 2 D'Alembertiano ao quadrado. Então 1 menos que ao quadrado D'Alembertiano ao quadrado mais N. Então fica dimensão de massa quarta sobre massa ao quadrado. Então isso aqui tem tudo dimensão de massa ao quadrado, até a dimensional. E aqui dimensão de massa ao quadrado. Então a gente está com isso aqui. Então ficou. Eu posso fatorar, posso D'Alembertiano, não importa, vou inverter isso aqui. Então isso aqui é só, isso aqui é o A menos B, B menos 1C. Agora eu tenho que inverter isso aqui. Então, para inverter isso aqui, vai ficar o inverso de cada coeficiente. Vai ficar D'Alembertiano mais N2 sobre D'Alembertiano, 1 menos que ao quadrado. D'Alembertiano ao quadrado, mais N2 D'Alembertiano. Tudo isso na frente do teta menino. E menos, invertendo isso aqui, alfa sobre D'Alembertiano, ômega menino. Então, isso é o A menos B, D menos 1C. Deixa eu colocar isso. Desculpa a chatura aí, mas é porque nem todo mundo conhece bem isso. Quem está assistindo o curso de longe pode. Fala aí, André. Mas se alguém quiser mais detalhes sobre isso, é só pegar os nossos cursos de eletromagnetismo que estão no professor global. Pode falar, André? Sim. Não. Não? Então, esse termo aqui, então eu vou lá. A menos B, B é menos 1, C a menos 1. Então a gente já tem alguém, já tem um elemento na matriz inversa, que é D'Alembertiano mais N2. Aqui embaixo eu posso fatorar esse D'Alembertiano, e aí aqui vai ficar 1 menos que ao quadrado, D'Alembertiano mais N2. Tudo isso teta menino. E menos alfa sobre D'Alembertiano. Então aqui está a parte do gate fixo. Então esse termo aí já está indicando para nós, pelo menos o cálculo está com cara de estar certo. Por quê? Porque nós já tínhamos calculado lá atrás, né, qual era o espectro desse modelo. Quando a gente passou, fez o shift, a gente tinha duas massas. Uma massa era N2 igual a zero, a massa era nula. A outra massa era M2 sobre 1 menos que ao quadrado. Bom, se a gente vai para o espaço dos momentos, quer dizer, esse denominador aqui, ele tem um polo, tem dois polos. Ele se anula. Se eu vou para o espaço dos momentos, esse termo aqui do numerador fica menos K2 mais M2. E aqui embaixo, esse D'Alembertiano aqui fica menos K2. E aí aqui nós vamos ter 1 menos que ao quadrado, K2 mais N2. Então, olha só, eu tenho dois polos no denominador. K2 igual a zero. Esse é o propagador XX. Esse é o propagador X. Esse exatamente. É o propagador que eu estou chamando de atil-atil. Não, é A. Eu estou na base anterior, eu não fiz diagonalização. É o A, você tem razão, é o A. E tem K2 igual a M2 sobre 1 menos que ao quadrado. São as duas massas que nós temos. O propagador, ele tem que, os polos do propagador, eles exibem para nós as massas, né? Quer dizer, aquilo que são as massas
do modelo, elas estão sempre guardadas nos polos dos propagadores. Então esse já é o propagador, como o André observou, é o elemento de matriz que está aqui, na inversa. Então é o que está conectando. A nossa base era assim, olha, era AY, a matriz aqui, e aqui AY. Então quando eu inverto essa matriz aqui, esse elemento que está aqui, ele está me conectando A com A, ele está me dando o propagador de A com A. Então, esse cara aqui já vai ser o propagador. Depois ele vai passar por outros passos com o propagador de A com A. Ali, geralmente representa assim. Então é um propagador diagonal. Então eu conheço esse propagador. Agora, vou apagar isso aqui. Então,